serviço de alta classe com distinção e estilo. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, versículo 44 e 45. 21 de agosto. Na cidade de Moscou, há um restaurante que é indiscutivelmente um dos mais elegantes lugares de alta gastronomia do mundo todo. O cenário desse magnífico lugar é um fabuloso e antigo palácio de Moscou, construído em 1889 para a residência pessoal do conde Altufev, general do exército russo durante o reinado do czar russo Alexandre III. Ao entrarmos no grande salão do palácio, somos instantaneamente dominados pelo grande teto abobadado, a enorme escadaria de madeira esculpida à mão, as lindas janelas de vitrais coloridos e o imponente e impressionante candelabro deixado como herança a esse edifício, muitos anos depois pelo ditador Joseph Stalin. Tudo isso contribui para a opulência e magnificência daquele local histórico, fazendo com que uma noite de alta gastronomia ali seja praticamente extraordinária. Quando hóspedes do Ocidente vêm nos visitar, minha mulher e eu gostamos de levá-los a este restaurante porque jantar em um palácio russo é uma experiência singular. Entretanto, o que torna a ocasião ainda mais magnífica é o nível do serviço prestado a cada cliente. Dificilmente se consegue respirar sem que um funcionário apareça para cortesmente perguntar como pode atendê-lo melhor ou fornecer qualquer coisa que seja necessária. Quando o jantar por fim chega, é levado à mesa por garçons vestindo smoking e luvas brancas. Um a um, os garçons arrumam os pratos na mesa, cada um deles coberto por uma cúpula cintilante de prata pura que esconde a entrada até o momento apropriado. Quando todos os pratos estão postos, os garçons ficam ao lado de cada pessoa da mesa. Todos ao mesmo tempo em perfeita harmonia, levantam dos pratos as cúpulas de prata pura para revelar os alimentos meticulosamente preparados para cada integrante da mesa. Quando o jantar termina, todos os que estão à mesa sentem ter sido tratados como realeza. Certa vez, quando eu estava jantando nesse palácio russo, observei cuidadosamente a atenção demonstrada pelos garçons a cada cliente. Enquanto assistia à excelência com que eles serviam, pensei nas palavras de Jesus: "E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos." Marcos 10, versículo 44. A palavra servo desse versículo provém do grego diáconos, que significa um servo cuja responsabilidade principal era servir alimentos e atuar como garçom. Apresenta uma imagem de um garçom ou de uma garçonete que atende meticulosamente às necessidades, anseios e desejos de seu cliente. Agradar profissionalmente os clientes era a tarefa suprema desses servos. Por isso, serviam de forma honrosa, alegre e de uma maneira que fazia todo homem se sentir como se fizesse parte da nobreza. Restaurantes eram muito raros no primeiro século, de modo que a maioria dos garçons atuava nas casas e palácios muito exclusivos da elite, dos ricos e dos famosos. Por isso, eram servos bem treinados, altamente refinados, cultos e de alta classe, que serviam com sofisticação e fineza. Jesus usou essa palavra diáconos em uma parábola
para descrever exatamente esses tipos de servos que auxiliam um rei opulento. Mateus 22, versículo 13. Esse padrão elevado e essa atitude de excelência é o que Deus espera de todo cristão que sirva no reino de Deus. Pense nisso. Por que esse nível de excelência seria esperado em um restaurante de alta classe, mas não no reino de Deus? Como servos de Deus, devemos ser bem treinados, altamente refinados, cultos e preparados para atender a qualquer necessidade com a qual formos confrontados. Servir com um padrão de excelência deve ser o nosso objetivo. Não há nada de mais importante do que aquilo que fazemos para o Senhor. Por isso, Deus espera que sirvamos com a melhor atitude, a melhor aparência e o mais elevado padrão de serviço e profissionalismo que pudermos prestar em seu nome. Deve ser angustiante para Deus ver cristãos tolerarem na igreja um padrão inferior ao encontrado no mundo. Por que o nosso padrão deveria ser inferior? Não estamos servindo o Rei dos Reis? Não estamos trabalhando à sua mesa? Portanto, nosso padrão não deveria ser o mais elevado, aquele pelo qual todos os outros são medidos. Quando as pessoas chegarem ao reino de Deus, não deveriam ficar chocados ao encontrar um nível de excelência superior a tudo que já viram antes. Como servos de Deus, deveríamos estabelecer o exemplo da excelência em todas as esferas. Eis aqui apenas alguns nos quais a palavra diáconos do Novo Testamento nos comunica que uma atitude excelente e um nível elevado de profissionalismo eram esperados pela liderança da igreja primitiva. Se era esperado naquela época, por que nos conformaríamos com algo inferior agora? O ministério de dízimos e ofertas. Em Atos 11, versículo 29, a palavra diáconos descreve o alívio financeiro que era recebido e enviado aos cristãos da Judéia. Por ser usada para descrever o recebimento e o envio daquela oferta, a palavra diáconos revela o modo profissional como a igreja primitiva recebia e administrava aqueles fundos. Eles o faziam com excelência. Em 2 Coríntios 8, versículo 4, Paulo usou diáconos para descrever outra oferta especial. A frase assistência aos santos se refere à entrega daquela oferta, mas a palavra assistência é a palavra diáconos. Isso nos conscientiza indubitavelmente de que aquelas ofertas não constituíam um evento desleixado. Tratava-se de um assunto sério, que era tratado da maneira mais profissional e excelente. O ministério da pregação do Evangelho. Em Atos 20, versículo 24, Paulo usou a palavra diáconos para descrever seu ministério. Quem prega o Evangelho literalmente serve o pão da vida às almas famintas. Assim, a palavra diáconos é adequada para retratar a proclamação da verdade. Paulo viu a administração da palavra de Deus como uma responsabilidade tão elevada que ministrava com a maior seriedade e profissionalismo. Quando ele se apresentava para pregar, não era um sermão de última hora, feito às pressas. Paulo preparava e servia suas mensagens com meticuloso cuidado. As ocorrências da palavra diáconos que retratam o ministério e a pregação do Evangelho são numerosas ao longo do Novo Testamento. Isso sugere que o nosso ministério sempre deve ser feito com excelência. O ministério em geral. Em 2 Coríntios 6, versículo 3, Paulo usou a palavra diáconos para abranger todos os aspectos mais amplos de ministério. Quer seja feito publicamente, como ao pregar,
ou em uma área menos visível da igreja, o ministério deve ser feito com excelência. Foi por isso que Paulo disse: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. O ministério exige excelência de testemunho, conduta e atos na vida de quem nele está envolvido. Nunca devemos nos esquecer de que somos servos de Deus. Em Colossenses 4, versículo 17, Paulo disse a Arquipo que atendesse ao ministério que recebeu do Senhor. Essa palavra ministério provém de diáconos. Para Arquipo, atentar ao seu ministério significava ser o melhor que se pode, servindo da maneira mais profissional possível, cumprindo conscientemente todos os desejos que Deus lhe dera a conhecer e fazendo o seu trabalho com uma excelência que honraria a Jesus. Em 2 Timóteo 4, versículo 5, Paulo diz a Timóteo: cumpre cabalmente o teu ministério. A palavra ministério provém de diáconos. Paulo estava exortando Timóteo a elevar ao máximo o nível de seu ministério, demonstrar compromisso e excelência em tudo que fizesse em nome do ministério. O ministério dos santos. Em 1 Coríntios 16, versículo 15, Paulo usa a palavra diáconos ao se referir à família de Estéfanas. Se consagraram ao ministério dos santos. Embora fale enfaticamente de sua atitude de servos, a palavra diáconos também nos mostra que eles eram dedicados a servir aos outros com o padrão de excelência mais elevado possível. Em Apocalipse 2, versículo 19, a palavra diáconos é usada quando Jesus fala à liderança da igreja de Tiatira. Embora essa igreja tenha tido muitos problemas, uma das coisas pela quais Jesus a elogiou foi o seu serviço. Essa é a palavra grega diáconos, informando-nos que servir com um padrão elevado é louvável aos olhos de Deus. O ministério dos anjos. Em Mateus 4, versículo 11, a Bíblia usa a palavra diáconos ao dizer: com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Aqueles anjos foram servir Jesus e atender às suas necessidades. Eles o serviram como diáconos ou como garçons cujo supremo prazer era saber que haviam atendido bem às necessidades de seu Senhor. Eles serviram Jesus com a maior atenção, cuidado, excelência e profissionalismo. Em Hebreus 1, versículo 14, a palavra diáconos é novamente usada para descrever o ministério dos anjos. O texto diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Quando esse versículo diz que os anjos são enviados para ministrar aos que serão herdeiros da salvação, as palavras para ministrar provêm da palavra diáconos. Isso significa claramente que os anjos têm uma tarefa dada por Deus de servir aos cristãos com meticulosa e detalhada atenção. Os anjos são servidores sobrenaturais de Deus, que foram despachados para atender às necessidades, anseios e desejos dos santos. O ministério de Jesus. Em Marcos 10, versículo 45, a palavra diáconos é usada para descrever Jesus e seu próprio ministério. O versículo diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando esse versículo diz que Jesus veio para servir, essa é a palavra diáconos. Jesus foi o supremo exemplo de atender às necessidades das pessoas com excelência.
Ele era tão empenhado em cumprir a tarefa que lhe foi dada que estava disposto a servir até o ponto de sacrifício. Seu serviço exigiria o nível mais elevado de compromisso, dedicação, atenção e excelência. Pense nisso. Jesus é o Senhor de todos, o Criador do universo, o Filho unigênito de Deus. Contudo, ao vir à Terra, seu propósito não era ser servido, mas servir. Todo o propósito de Jesus era servir e entregar sua vida, não ser servido ou exigir o respeito, a aprovação ou a adoração dos homens. Em todos esses exemplos, a palavra diáconos descreve as pessoas que estão servindo alguém com excelência e são profundamente comprometidas com o cumprimento de uma tarefa específica com o mais elevado padrão e nível de profissionalismo. Esse é um compromisso com o serviço excelente, de alto nível, não um serviço descuidado como encontramos hoje em tantos lugares. Se você possui essa atitude correta com relação a fazer a obra de Deus, não demorará para que Jesus o promova para uma posição mais elevada. Entretanto, não pense que uma posição mais elevada diminuirá a sua necessidade de continuar servindo, porque todos nós somos chamados a servir, independentemente de nossa condição, grau hierárquico ou posição. Por isso, tenha em mente que Deus o está observando hoje. Você está servindo com excelência? Genuinamente preocupado com o bem-estar das pessoas a quem você serve? Sinceramente desejando atendê-las da melhor maneira possível? Pensando honestamente em como ajudar as pessoas designadas para receber os seus cuidados? Desejando verdadeiramente servir de maneira profissional e pontual, cumprindo a sua tarefa fielmente do fundo de seu coração? Se essas são as qualidades que Deus vê em você, provavelmente não demorará para que Ele se certifique de que você seja recompensado com um maior nível de responsabilidade. Por quê? Porque Ele saberá que você é confiável e está pronto para lidar com a promoção. De fato, a palavra diáconos veio depois a representar uma pessoa tão fidedigna e confiável que era encarregada de administrar um palácio. E você, amigo, você está servindo fielmente à mesa de Deus? O seu serviço demonstra o padrão de excelência que Deus espera em seu reino? Você tem ficado satisfeito com um baixo nível de profissionalismo em sua vida? Se você quer que Deus lhe confie uma responsabilidade maior, deve começar a ver sua tarefa e seu local de serviço como o trabalho mais importante do mundo. Cumpra a sua tarefa com um elevado padrão de excelência e Deus providenciará para que você seja ricamente recompensado. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, quero te servir com um mais elevado nível de excelência. Perdoa-me pelas vezes em que tolerei um padrão inferior em minha vida, negócio, ética, igreja ou ministério. Nada no mundo é mais sério do que os serviços que presto em teu nome. Por isso, ajuda-me a fazê-lo de uma maneira que te glorifique. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Você pode dizer honestamente que está servindo em sua empresa ou igreja com um elevado nível de excelência ou permitiu que seu desempenho decaísse para um padrão medíocre, inaceitável para um filho de Deus? Jesus diria que seu trabalho e sua atitude glorificam a Ele. Seu trabalho e sua atitude deixam Jesus feliz por você ser conhecido como um de seus servos? Se você fosse o patrão,
Ficaria satisfeito com alguém que trabalha como você em seu emprego ou esperaria que seus funcionários se esforçassem muito mais? Até o próximo devocional.